pessoal, aqui de novo Leonardo Ferreira e o assunto de hoje que eu escolhi para a gente conversar é por que eu deixei o Brasil. Eu saí do Brasil em meados da década de 90. Naquela época eu trabalhei como office boy de uma agência de publicidade no centro do Rio, eu sou carioca, e na Cinelândia. E depois eu saí e fui trabalhar no Banco Nacional. Quando eu fiz carreira, eu trabalhei no Banco Nacional por volta mais ou menos de 14, 15 anos. Eu galguei, eu comecei como caixa, depois eu fui para gerente, depois gerente de negócios. E era uma vida muito exigida, porque o banco no Brasil, mais do que hoje, ele concentrava todas as atividades comerciais do país. Então você pagava conta, tudo era banco. Carnê do baú da felicidade, carnê de escola, tudo era os bancos que concentravam. E, obviamente, as filas eram imensas. As filas bancárias eram assim, muito, muito grandes. E eles tinham uma coisa muito, hoje mais maduro, hoje já viajado, hoje conhecendo outros sistemas, uma coisa muito perversa que eles faziam, que era, eles diziam que sempre achavam um defeito, eles colocavam o tamanho das filas nos caixas do banco. Eles diziam que a gente não estava agindo direito, que a gente não estava trabalhando com agilidade. Eles pegavam livros como Banco Minuto nos Estados Unidos, traduziam isso para o português e diziam, viu, ó, nos Estados Unidos não há fila em bancos. Realmente não há. Muita não. E depois eu descobri por quê. Então, a situação passou o tempo também, a estabilidade financeira era muito grande. A gente ia trabalhar e você não sabia se chegava no dia seguinte, um colega já não trabalhava mais lá de 20 anos, 30 anos. E criou-se um folclore muito interessante que era, enquanto no exterior a sua experiência ela conta como algo positivo, as pessoas daqui, quanto mais experiência você tem, você é um senior. No Brasil você tinha, eles chamavam um termo, você tinha vício. A experiência no Brasil contava como vício. Falava assim, se você sair do banco, você nunca vai trabalhar em outro banco porque você tem vício dessa empresa. Então a minha experiência virou vício. É, já morando nos Estados Unidos, e conhecendo o sistema, aí você vê por que banco americano não tem fila. Porque banco nos Estados Unidos é só para depositar e sacar dinheiro. Tudo é nos correios hoje em dia online. Hoje em dia, tudo nos Estados Unidos, o correio assim, é confiável demais. Você recebe, você paga a conta, você recebe cheque, você faz tudo pelos correios nos Estados Unidos, não pelos bancos. Então, por isso que banco nos Estados Unidos quase não tem fila. As pessoas vão lá ou para sacar um cheque ou depositar na conta. Fora isso, ou fazer um investimento. Fora isso, raramente você não paga conta em um banco dos Estados Unidos. Isso aí é inexistente. Então, esse é um dos motivos que eu já falava inglês fluentemente. Então, para mim, eu escolhi um país em que eu não teria o problema da barreira do idioma, eu não teria que gastar meu tempo com isso. Eu já entrei me comunicando, arrumando emprego. Então, isso foi um dos fatores que facilitou bastante a minha vida. Até porque, quando eu migrei, eu saí do Brasil, eu saí sozinho. Eu não tinha amigos, eu não tinha parentes, eu não tinha ninguém. Eu desci no aeroporto de Miami e sem saber se eu olhava para o lado direito ou o lado esquerdo. Era assim, mas falava inglês. E com o endereço do hotel que eu já tinha agendado, já tinha reservado o quarto, né? E depois a minha vida seguiu o outros rumos. Então, esse foi um dos motivos que eu saí do Brasil. Foi a questão, a violência ainda não era tanta, já estava começando. Nos grandes centros urbanos, o Rio de Janeiro começou a ficar violento, mas já não era dessa forma horrorosa, assustadora que, né, adquiriu a violência no Brasil hoje, mas já estava começando. Mas foi mais a questão financeira mesmo, a questão da incerteza no mercado de trabalho. Ou você era funcionário público, ou você era de empresa particular, você não trabalhava hoje. Eu cheguei a ter receio de abrir crediário, que eu não sabia se eu ia pagar
até o final eu vou ser demitido e como é que eu vou pagar essa conta? E demorava para você arrumar outro emprego no mesmo nível que você tinha adquirido, porque eu fiz carreira. Então, se eu saísse do banco como gerente de negócios que eu trabalhava, é, que outra instituição ela iria me aceitar como gerente de negócios? E ainda mais com essa visão, essa cultura que eu tinha vício, a minha experiência contava como algo negativo, não como algo positivo. Então, se eu fosse numa entrevista, eu podia ser recusado por não ter experiência. Agora, se eu tivesse, ela seria um vício. Então, realmente as coisas ficaram muito difíceis na época. Não me arrependo, cada um tem sua história. Eu estou dizendo a minha história, o meu caso. Não me arrependo e foi uma experiência de vida, está sendo, né? Porque uma vez que você sai do seu país e você mora muito tempo em outro, você não está imigrante, você é imigrante. Né? Eu não estou imigrante, eu sou imigrante para o resto da minha vida. Eu casei, tive filho, me acostumei com outro sistema de social, político, e isso eu vou carregar comigo. A gente vira meio cigano. Né? Então, esse foi um dos motivos que eu saí do Brasil. Um beijo para vocês, tá? E muito obrigado pela atenção.